Esse ano estamos encerrando nesse dia 12, justamente o tempo do Natal, com a festa do batismo do Senhor, sendo que é o batismo de Jesus que vai marcar o início da sua vida pública. Por volta dos 30 anos, a partir dos 30 anos, Jesus começa a se manifestar publicamente. Antes é a chamada vida oculta, que o Evangelho não traz praticamente nada daquele longo período de Jesus se preparando para a missão de 3 anos, trazendo os valores do reino para todos nós, para o mundo inteiro. O batismo de Jesus, meus irmãos, nos faz recordar o nosso batismo. Nós fomos batizados na Trindade e Jesus é uma das pessoas da Trindade. No batismo nós somos libertos do pecado e nos tornamos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, somos herdeiros do céu. Essa é a herança que você deve procurar deixar para os teus filhos, os teus netos. Claro que a gente não deve se despreocupar das questões materiais, mas o que adianta se preocupar loucamente pelas coisas materiais e não se preocupar com o principal, que é a salvação da alma da tua família, a herança do céu. E tudo começa pelo batismo que recebemos. É no batismo que nós somos chamados já a sermos testemunhas de Jesus, missionários. Temos que levar o Evangelho a outras pessoas, é pelo batismo. Tudo começa pelo batismo. A liturgia então nos propõe, nesse dia, conforme o Evangelho de São Lucas que ouvimos, a narração do batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão, pelas mãos de João Batista. O evangelista Lucas narra que, enquanto Jesus estava rezando, depois de ter recebido o batismo, no meio de muitas pessoas, atraídas pela pregação de João Batista, que anunciava e pregava o batismo de conversão, o que acontece? O céu se abre e vem uma voz do céu, que é a voz do Pai, que vai dizer: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus o meu agrado. Enquanto uma pomba descia, a imagem do Espírito Santo, uma das imagens do Espírito Santo é a pomba. Na ascensão de Jesus aos céus, ele impôs uma lei universal a todos nós. Está lá no Evangelho de São Mateus, no finalzinho, capítulo 28, versículo 18 e 19. Ide e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ide é missão. Ide é ir ao encontro. Temos essa tarefa dada por Jesus de ir ao encontro. Missão. Ensinar é tarefa educadora de quem se preocupa com o bem do outro. Você ama alguém? Você ama seu filho, sua filha? Seu neto, sua neta? Eduque-o na fé. Quem ama, educa. Quem deixa para o mundo, para a internet, para a escola educar é o mundo. Na escola a gente aprende, lá eu ensino. O pai e a mãe não sabem tudo das ciências, então coloca no colégio. Mas a educação vem de casa. Quem ama, educa. Quem ama, não terceiriza. Ide e ensinai. Ensinai os valores do reino, os valores do Evangelho, a ser um bom cristão no mundo, ser diferente dos que não amam a Deus. E finalmente, batizar é tornar cristão, herdeiro das promessas do céu, das promessas de Deus, que é a herança do céu. Ide, batizai, ide, ensinai e batizai. Assim está no Evangelho de São Mateus, um legado que Jesus nos pede, uma ordem que Ele nos dá. Devemos viver bem o nosso batismo. É lógico que não basta só ser batizado. Tem pessoas que infelizmente só batizam os filhos e não os trazem na igreja. Não está certo. Temos que trazer sim, temos que ensinar a ser um bom cristão em casa. É certo que Jesus não precisava ser batizado, como já disse, mas ele quis entrar na fila dos pecadores justamente para nos resgatar do pecado. Assim como ele também, ele não precisava ter morrido na cruz, sacrificado, ele não cometeu pecado, mas ele fez isso, se submeteu a isso para nos mostrar que a salvação passa pelo sacrifício,
passa pela oferta generosa de si mesmo. Esse é o caminho da salvação. Mas voltando ao batismo, não foi a água que santificou Jesus, mas foi Jesus que santificou as águas. Assim os santos padres interpretam essa passagem. As águas agora santificadas, elas são justamente derramadas sobre nós, nosso batismo, para nos santificar. Jesus batizou, santificou aquela água que nos batiza e que nos santifica. Sobre o batismo, é importante pensarmos agora qual o dia mais importante da vida de um cristão. Qual é o dia mais importante da tua vida? É o dia que você casou? É o dia que nasceu a tua filha, teu filho? Para mim, olhando assim, poderia dizer que é o dia que eu fiquei padre. Devíamos comemorar mais fortemente o dia do nosso batismo. Você sabe o dia do seu batismo? O meu é 10 de junho. É bom a gente saber, lembrar. Pergunta, se você não sabe, para sua família, que dia você foi batizado. Procure a lembrança. É o dia mais importante da tua vida. Ali você se tornou filho de Deus, herdeiro do céu, membro da comunidade de fé. É um dia importantíssimo para nós. É no batismo que recebemos a fé e a graça, que a igreja vai nos ensinar, que nos assinala uma marca indelével, que não se apaga. Batismo, crisma e ordem são sacramentos que não se apagam. Uma vez recebido é para sempre. Eu troquei de religião, eu não sou mais católico. Mas infelizmente, não tem como apagar o teu batismo. Na verdade, felizmente, porque você também depois pode voltar à igreja e o seu batismo continua sendo válido, porque é uma marca que não se apaga nunca mais, o batismo. No batismo se abre a porta do céu para nós, sendo que os pais e padrinhos são responsáveis pela educação e de ensinar. E lembra? Os pais e os padrinhos são responsáveis pela educação na fé daquele que é batizado. Nos valores do Evangelho temos que ensinar. Assim, o batismo não é um mero ato social. Muitos buscam o batismo como um ato social. É tirar foto, é ganhar presente, é ter vários padrinhos. Aliás, tem uma moda hoje, uma tendência de convidar muitos padrinhos. A igreja nos pede, nos ensina que a gente deve convidar um padrinho ou um casal de padrinho e que eles tenham crisma, sejam bons cristãos, participantes da comunidade, membros da igreja. Não simplesmente pessoas que a gente tem afinidade, que são nossos amigos. Claro que se falta, às vezes tem pessoas que faltam a crisma, mas são pessoas da nossa confiança, pessoas queridas. Não vamos também correr com essas pessoas da igreja, nós vamos oferecer a crisma de adultos, por exemplo. Tem pessoas que às vezes falta fazer a crisma, adultos, primeira Eucaristia, matrimônio. E assim todos têm acesso a tudo na igreja, mas às vezes tem que fazer alguma coisa, não é? Então, voltando, o batismo não é um mero ato social, uma tradição familiar ou cultural, ou ainda uma simples bênção. É muito mais do que isso. Mas importa aqui no batismo uma pertença a um povo escolhido. Eu sou batizado, agora eu sou membro desta igreja, eu sou membro desta fé. Vou herdar um dia aquela herança do céu. Por isso, não querer batizar uma criança é não querer dar a ela a herança do céu. Por influências protestantes, hoje tem pessoas que pensam assim, vou deixar crescer, depois escolhe o que quer. Isso não é católico. A igreja desde o início batizou a criança. Os pais católicos, cristãos, batizavam suas crianças. Desde o início foi assim e nunca vai mudar. É claro que também batizamos adultos, mas deixar para batizar depois é um pecado dos pais. Desde claro, eles se deem conta que isso é errado, não é? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o batismo é o fundamento de toda a vida cristã. É o pórtico da vida do Espírito e a porta que dá acesso aos demais sacramentos. Quem não é batizado não vai poder fazer a catequese, tá? Receber a primeira Eucaristia, nem a crisma. Não vai poder casar, não vai poder ficar padre. O primeiro sacramento é o batismo, tudo começa com o batismo. É claro que uma pessoa batizada até pode casar com uma pessoa católica, mas tem que ter uma dispensa do bispo da parte não católica. Mas essa pessoa está casando e continuando no seu ateísmo, na sua outra doutrina. Para batizar como católico, ou melhor, para casar como católico, tem que ter o batismo. Tudo começa com o batismo.
Pelo batismo, nós somos libertos do pecado e somos regenerados, nos tornando filhos de Deus. Tornamos-nos membros de Cristo e somos incorporados na igreja e tornados participantes na sua missão. Assim está dito no Catecismo número 1213. Quando recebemos o batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original e também os pecados atuais que tivemos cometidos, somos adultos. Lógico que um adulto, quando é batizado, ele também precisa se confessar. Porque ele se deu conta, na sua catequese batismal, que ele desconhecia Deus e cometeu sim alguns pecados, e ele tem que confessar, lógico. Mas o batismo já apaga também aqueles pecados que ele confessa. Com efeito, naqueles que foram regenerados, perdoados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus. Quem está em estado de graça vai para o céu, sim. Pode ser que tenha que passar um dia pelo purgatório ainda, por um tempo de purificação, mas vai para o céu, porque não morreu em pecado mortal. Certas consequências, infelizmente, temporais, mesmo quem é batizado vai permanecer em nós, porque nós somos mortais nesse mundo terreno. Por exemplo, sofrimentos como a doença, a enfermidade, até mesmo a morte, as fragilidades diversas da vida, fraquezas de caráter, tudo isso a gente vai ter que enfrentar em nossa vida, mesmo sendo batizado. Mas esse mundo vai passar e a gente vai para o céu. Essa que é a grande verdade. Podemos dizer que, infelizmente, muitas são as famílias por aí constituídas ou mal constituídas que ainda falta alguma coisa. Às vezes falta até o batismo. Às vezes falta a Eucaristia, falta a Crisma, falta o matrimônio. E o convite é, por que não se regularizar com a igreja para receber o acesso a todos os sacramentos, não é? Que você pode receber? Há pessoas, então, que não fizeram, às vezes, a catequese. Ou, às vezes, fizeram uma catequese lá quando era criança e não se atualizaram. E a gente esquece muita coisa, não é? A gente precisa retomar, conhecer mais a fé. É tarefa nossa viver bem o nosso batismo, conhecendo a fé que recebemos no batismo e que nós também aprendemos de nossos pais, nossos catequistas. Alguém nos trouxe a fé um dia. Muitas pessoas trocam muitas vezes uma vida na graça por uma experiência desregrada, às vezes aí fora do mundo lá fora, uma vida sexualidade uma vida sexual muito precoce, desregrada, e aí vê a igreja como o quê? Como estraga prazer. Tem pessoas que se afastam, jovens se afastam da igreja porque na igreja não pode isso, não pode aquilo. Não, gente, na igreja pode tudo. O que não pode é pecar. E tem situação aí fora que é de pecado, então tem que sair disso, não é? A igreja não é contra os prazeres, mas ela ordena os prazeres. O prazer tem que ser vivenciado no momento certo. Não a toda hora, do jeito que eu quero, do modo desregrado. Não. Tem horário para tudo. Sexo é dentro do matrimônio, assim a igreja sempre ensinou. Nunca vai mudar. É ali que vai gerar os filhos. Quantas famílias aí são mal constituídas porque falta sacramento, porque começou muito cedo, porque teve abuso, quanta coisa, né? A gente tem que retomar muitas coisas antigas, meus irmãos, que são de sempre. Não é? Mas então casou na igreja, está certinho, não vai separar? Não, claro que não, a gente não sabe, né? Cada um tem uma experiência, mas a gente é chamado sim a viver isso. A nos doarmos, né? Claro que fazendo uma boa formação, uma boa catequese, a gente vai ter muito mais chance de dar certo do que começar uma família, por exemplo, sem alicerce, sem base, não é? Não se deve deixar os filhos crescerem para batizar, como já disse, pois não se deixa o filho crescer para dar alimento para ele, para dar roupa, para escolher colégio, não é? Para dar remédio. Mas para batizar é preciso que pais e padrinhos tenham fé e queiram ajudar a criança a desenvolver o dom da fé. E atenção, a fé não é minha. Cada um tem a sua fé. Isso é uma ideologia. A nossa fé é da igreja, da Santa Igreja Católica. Eu sou bom católico se eu sigo a fé da igreja. Esse é o critério. A fé a gente recebe. Claro que cada um tem a sua experiência, tem pessoas que têm mais fé, tem menos fé, mas a fé deve ser a mesma, nesse sentido. Ela vem da igreja. Tem pessoas que assimilam um pouco diferente. Tem pessoas que são mais devotas que outras, não é? Mas a fé não é minha, é da igreja. O batismo de uma criança acontece tendo o aval dos pais e padrinhos, que são os primeiros responsáveis pela educação cristã. O batismo nos faz pertencer a uma comunidade, já falei.
Pois ninguém é cristão isolado. Eu sou cristão, eu sou católico, mas não vou na igreja. Não, gente. A gente é membro de uma comunidade. A gente tem que pertencer a esse povo. Temos, inclusive, uma obrigação. Todo domingo ou sábado, missa. A não ser que você more muito longe da igreja, não consiga ir, ou está doente, aí temos motivo. Pelo batismo, o cristão passa a fazer parte de um povo e a igreja apresenta-se como a verdadeira família dos filhos de Deus. Sendo que na igreja, pelo batismo, todos nós somos chamados à santidade. Santo não é só aqueles que estão aí, que nem Santa Ana, São José, Nossa Senhora, estão aí num pedestal, num trono. Aqueles já foram santos. A igreja reconheceu. Agora é eu e você que temos que ser santos para um dia estarmos no céu. Essa é a nossa missão. Alguns gestos acontecem na cerimônia do batismo que merecem ser explicados. Eu quero também concluir essa homilia falando sobre isso. O sinal da cruz, que é feito na cabeça do que é batizado, no começo do rito, é um escudo que deve proteger a criança como um indicador para o caminho da vida, que é Cristo. Nós somos batizados e, inclusive, iniciamos a nossa oração sempre em nome da Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. E esse é o caminho da nossa vida. A água é o símbolo da vida, sendo o batismo a vida nova em Cristo. A água nos purifica, nos lava. É um sinal aqui que é justamente o batismo que nos tira da imundícia do pecado, que nos regenera, nos torna novo, limpo. O óleo é símbolo da força, da saúde, da beleza. Esse é o sentido do óleo, que a gente usa 2 óleos do batismo. O óleo dos catecúmenos, que é ungido no peito, que é uma expulsão do demônio, do mal, para nos tornar filho de Deus. E depois, no final do rito, o óleo do crisma, que é ungido na testa, que é o Espírito Santo, o perfume de Deus que vai iluminar a nossa vida. A veste branca expressa a santidade, dever de todo cristão. Santidade. Todos nós somos chamados à santidade. A vela acesa expressa a verdade que resplandece nas trevas de nossa história e nos indica quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Acendemos a nossa pequena vela, o padrinho, no dia do batismo, o padrinho segura a vela, acende no cílio, aquela vela maior, e ali simboliza a presença de Jesus ressuscitado. Então, Cristo ressuscitado ilumina a nossa vida, nos dá fé, e o padrinho é responsável pela educação da fé daquela criança. Esse é o símbolo bonito aí do batismo. Então, meus irmãos, para concluir, que a festa do batismo do Senhor que estamos celebrando nos leve a vivermos bem o nosso batismo. Nos damos conta que o dia mais importante da nossa vida foi o dia do nosso batismo. Foi ali que nos tornamos herdeiros do céu, membro da comunidade de fé, filhos de Deus. Que Deus nos dê a graça pela intercessão dos santos e de Santa Ana e da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.